Meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à doutrinária dessa noite com a leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vamos fazer aqui a leitura. O tema de hoje, diferenças. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, João, capítulo 13, versículo 35. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que de alguma sorte se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna por meio de preleções eruditas e comoventes em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São simplesmente escritores intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem, por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes acerca do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassam, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes da ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Meus irmãos, agora nós vamos fazer a nossa oração. Mestre amado Jesus, rogamos crescente iluminação aos mentores espirituais dessa casa de amor, canteiro de fraternidade, assistência aos irmãos que se encontram em estado de necessidade, inspiração ao irmão expositor, e quanto a nós, Senhor, torna-nos receptivos aos teus ensinamentos. Que assim seja. Passo a palavra agora para o irmão Edivaldo César, a quem caberá a exposição dessa noite. Nossa boa noite a todos, trabalhadores, frequentadores, dirigentes do Canteiro de Fraternidade. Agradecendo mais uma vez o convite para essa colaboração doutrinária. Neste momento, convidamos a todos que nos assistem para que entremos em sintonia com a equipe espiritual trabalhadora da casa, com o Mestre Jesus de Nazaré, através de uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Senhor Divaldo Franco no livro Filho de Deus. Que possamos nesse instante concentrar os nossos pensamentos, elevando o nosso padrão vibratório, acompanhando a mensagem de abertura para este trabalho. Há em cada criatura um recanto seguro para falar com ou escutar Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. A magia de um poema, a glória de um amanhecer,
a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um gesto de sacrifício ou uma oração. Há, em toda criatura, um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve Deus, e o seu amor está mais próximo e é mais envolvente. Mensagem da mentora Joana de Ângeles no livro Filho de Deus. Então, com esta mensagem, nós iniciamos o nosso trabalho agradecendo a presença do Mestre nas nossas vidas em todos os dias e desejando que a sua paz envolva toda a humanidade neste instante. Agradecendo ao nosso irmão Jailson pelo convite de estarmos aqui refletindo sobre Convites da Vida. É o livro da mentora Joana de Ângeles e o tema desta noite, Convite ao Evangelho. É um convite bem sugestivo, para que nós possamos perceber a grande importância do Evangelho de Jesus em nossa vida, em nossas vidas de espíritos imortais, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então, que as reflexões da noite nos auxiliem e nos fortaleçam a cada dia. Estando Jesus a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus dirige-se a eles e diz: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19. O sublime convite do Mestre aos espíritos simples que buscavam a mensagem do reino no seu interior e que estavam naquele momento reencarnados, e o Mestre sabia onde encontrá-los. Então, o Evangelho nos conta que ele caminhava junto ao mar da Galileia, porque ele sempre andou nas praças, nas ruas, em todos os locais buscando almas para engrandecer-se perante a descoberta do reino de Deus. Então, esses dois pescadores, Pedro e André, lançavam suas redes ao mar, e ele aproveita esse gesto e essa profissão. E convida esses dois irmãos dizendo: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens, ou seja, pescadores de alma. Lançar a rede do Evangelho para o convite de espíritos que desejem conhecer a mensagem do reino, como ele veio apresentar, vivenciando a cada momento. O reino de Deus, que ele disse com muita categoria, que está entre nós, está dentro de nós, está na nossa própria consciência, como dizem hoje os espíritos que trabalharam na codificação. E Joana abre este capítulo, Joana de Ângeles, dizendo que não há outra alternativa. É seguir Jesus ou atormentar-se. Porque ao seu lado a estrada apresentará os mesmos calhaus e cardos sob sol ardente. Porém, lembremos do convite dele. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por quê? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E ela continua nos dizendo que as dificuldades não serão menos rudes e os sacrifícios, em crescendo, não diminuirão de improviso. Nós sabemos que, enquanto espíritos encarnados no estado em que nós nos encontramos, ainda nas experiências das provas e das expiações, precisamos de um roteiro. Precisamos de um irmão mais velho, perfeito, evoluído, amoroso, justo e bom, para nos conduzir na nossa caminhada evolutiva, para que nós também possamos nos aperfeiçoar. Porque é da lei divina que todos nos aperfeiçoaremos, porque as potencialidades que estão em nós são perfeitas.
porque emanam do Criador e mantenedor da vida, que os Espíritos nos ensinam que é a causa primeira de todas as coisas. Então, Joana nos diz que não tem outra alternativa. Nos tempos passados, quem sabe, nós vivíamos em outros caminhos buscando outros meios de sobrevivência, de caminhada. Mas com o passar do tempo nós vamos percebendo e descobrindo que ele realmente é o caminho, a verdade e a vida que vai nos conduzir a esta perfeição. E ela nos diz que estando ao lado de Jesus, a estrada vai se nos apresentar menos árdua, com menos sofrimentos. Eles vão existir, que fazem parte do nosso projeto ainda, de espíritos em processo de evolução, num planeta cuja categoria moral que nós constituímos é espiar e provar. Mas ele nos disse com muita certeza: vinde a mim todos vós, que se encontrais aflitos, sobrecarregados, porque caminhando com ele nós seremos aliviados. O fardo se torna mais leve, não haverá revolta, não haverá desespero, porque nós vamos confiar na justiça, na bondade e na misericórdia desse irmão, amigo de todas as horas, chamado Jesus da cidade de Nazaré. Então as dificuldades não serão menos rudes, os sacrifícios em crescendo não diminuirão de improviso, mas vão diminuir com o tempo. À medida que o tempo vai passando, nós vamos nos fortalecendo cada vez mais. Basta nos observar do momento pelo qual estamos fazendo esse trabalho, que é o momento em que a pandemia do Covid-19 assola a humanidade inteira. Então, no início, no princípio desses fenômenos acontecendo entre a humanidade, nós nos desesperamos, nós ficamos mais ansiosos, mas com o passar do tempo fomos lembrando dele, desse irmão justo e amoroso Jesus que está conosco em todos os momentos da nossa vida, e vamos orando, pedindo força, coragem, orando pelos que estão contaminados, pelos que estão desencarnando, orando pela humanidade inteira agora e não somente por nós. Então, caminhando com ele, as dificuldades vão diminuindo e nós vamos tendo mais clareza perante a vida. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Não existe outro. E seguir Jesus nós sabemos como. Nos esforçarmos para aprender os seus ensinamentos, as suas vivências, e um dia todos nós estaremos colocando na prática, na íntegra. Aí sim a nossa consciência estará tranquila, a nossa perfeição cada vez mais se aproximando do bem e do belo, e com certeza chegaremos ao porto seguro para o qual Deus nos criou. Enquanto na Terra estamos estagiando neste mundo, na escola planetária da qual ele é o organizador espiritual e condutor das almas que aqui nos encontramos. Renúncia e testemunhos à verdade far-se-ão necessários a cada passo, de modo a exalçar a qualidade da mensagem que todos nós estamos conhecendo. Sem trabalho não tem progresso. Então, renunciar e testemunhar a verdade far-se-ão necessário a cada passo, de modo que nós possamos elevar a qualidade dessa mensagem libertadora, quando ele nos diz: vinde a mim, porque eu sou o caminho da verdade e da vida. Então, todo aquele que não passar por esse caminho dificilmente vai descobrir o reino de Deus que está em si próprio, na sua própria consciência. Então, é preciso que nós nos esforcemos para conseguirmos aquilo que nós estamos desejando, renunciar às situações que não nos trazem mais benefícios de evolução espiritual, deixar de lado os caminhos por onde nós já peregrinamos em outros momentos, em outras existências, e agora estamos buscando seguir Jesus. Não precisa nem seguir fisicamente, mas é seguir os seus princípios, porque ele já dizia para os apóstolos da primeira hora que os meus discípulos serão muito conhecidos, e eles perguntaram: como, mestre?
por muitos se amarem. E a meta ele nos deixa: ama teu próximo como a ti mesmo. De maneira que, amando a Deus acima de todas as coisas, que é Criador, é Pai e mantenedor, e amando a nós próprios, porque o amor vai emanar de nós e vai alcançar o outro que convive conosco, que em verdade é uma extensão de cada um de nós. Um trecho de uma mensagem do livro Amor Imortal, da mentora Amélia Rodrigues, também pela psicografia do Sr. Divaldo Franco. Então, nesse livro, Amélia Rodrigues nos diz: repensar Jesus Cristo e sua mensagem nos turbulentos dias da atualidade torna-se uma necessidade imediata, em face da violência e da alucinação de todo porte que tomam conta dos diversos setores da sociedade. Então, todos nós que estamos refletindo agora sobre esse trecho dessa mensagem, percebemos o que é que a nossa irmã, a dona Amélia Rodrigues, a grande poetisa baiana, está nos alertando. Repensar, buscar os ensinamentos, nos mantermos próximo ao Evangelho, porque a mensagem de Jesus está no Evangelho. Em que dias? Nos dias turbulentos da atualidade. Estamos nós agora, nesses dias turbulentos no planeta, de toda a ordem, social, moral, política, religiosa, a pandemia que está consumindo os corpos dos seres encarnados, e a medicina trabalhando para descobrir um medicamento que possa conter o avanço desse vírus, que está proliferando graças às nossas ações do passado. Nós sabemos disso, que os nossos atos, nossos pensamentos, é quem trazem a ação e, como consequência, nós assumimos as reações. Então, a necessidade é urgente, é imediata, como diz Amélia Rodrigues. Em face de quê? Em face da alucinação, da violência, de todo porte, que tomam conta dos diversos setores da sociedade. Então, meditemos, reflexionemos, porque esses espíritos amorosos vêm nos acompanhando ao longo do processo e percebem todo o movimento que está acontecendo em nossa sociedade. E Dona Amélia vem nos convidar a repensar, reviver, sentir e colocar na prática, que é o nosso maior desafio para seguirmos Jesus através de sua mensagem do seu Evangelho. Como nós sabemos, nem todos os espíritos na Terra sintonizam com a proposta de renovação de Jesus. Sua pedagogia são os princípios eternos da educação com amor. Nem todos são cristãos na Terra. Também nem todos sabem que ele é o governador espiritual do planeta. E todos os outros que estão trabalhando pelo bem, pela harmonia, pelo belo, pela lei divina, são emissários dele. Fazem parte da grande equipe de trabalhadores da tua seara para nos auxiliar aqui na Terra, nesta caminhada, nesta evolução, e está acompanhando plenamente, com certeza, esse grande barco que se chama Planeta Terra. E ele já nos dizia na montanha, no Sermão da Montanha: bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Então estamos nós agora passando por mais uma aflição. Então que possamos nos filiarmos ao Evangelho de Jesus, na renovação que o Evangelho nos proporciona. Sua pedagogia é a pedagogia do amor. Quando ele nos convida: ama teu próximo como a ti mesmo. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, não desejai o mal, porque o mal desejado é o mal permanecendo entre nós. E o mal é o contrário do bem. O bem é tudo que está em harmonia com a lei divina, e o mal está ao contrário. Então, enquanto nós resistirmos no mal, o mal continuará conosco, nos alertando e nos educando. Mas a pedagogia de educação dele é o amor. Por isso que dizem os velhos ditados que quem não atende ao chamado do amor vai pela dor.
porque a dor é a grande mestra impulsionadora, não faz parte da lei divina, mas, como é gerada pelo nosso livre-arbítrio, é também aproveitada para que nós saibamos o que é fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizessem. E todos nós só desejamos o bem, com certeza. Continuando no livro Convite da Vida, Convite ao Evangelho. Muitos que convivem conosco não creem na nossa renovação espiritual, mas estamos todos em processos de mudanças reais. Por isso o convite da mentora Joana de Ângeles. Convite ao Evangelho. Esse espírito vem caminhando com Jesus há muito tempo. Fez parte da codificação espírita do próprio Evangelho, com 2 mensagens maravilhosas sobre a paciência e sobre a que muito foi dado, muito mais, a que muito foi dado, muito mais será cobrado, será pedido. Então, Joana de Ângeles vem nos orientando ao longo dos tempos, ligada à proposta de Jesus, que é o Evangelho. Então, conhece muito bem, por isso que escreveu esse livro, Convites da Vida. E entre todos os convites que ela nos faz, está convite ao Evangelho. Então, nem todos, muitos convivem conosco, não acreditam na nossa renovação, mas essa renovação está acontecendo para todos. Porque nenhum de nós estamos parados. E renovações, mudanças reais. Nas leituras, nas reflexões do Evangelho que temos feito ao longo desses tempos, principalmente nos dias de aflições, que nesses dias de aflições nós nos aproximamos mais do Divino Amigo, o Mestre e Irmão de Nazaré. Alguns espíritos ainda preferem manter-se distantes da mensagem que irá nos adiantar na perfeição moral. Então, a questão do livre-arbítrio. Então, se nós formos reflexionar pelas andanças encarnatórias, há quanto tempo nós também nos mantemos distantes da mensagem de Jesus? Onde nos encontrávamos na época em que ele aqui esteve, pregando nas praças, nos lagos, na beira do mar, na barca, nas casas, principalmente na casa de Simão Pedro. Então, é livre-arbítrio, é opcional, cada um de nós escolhemos o caminho que queremos seguir. Então, alguns ainda preferem manter-se distante da mensagem, que irá adiantar nossa perfeição moral. Mas acreditamos, como disse antes, que nos momentos de aflições, muitos de nós aí nos aproximamos dele, buscando conforto, consolo, para que a fé possa ser vigorosa e seja capaz de remover as montanhas, como ele vem nos ensinando ao longo dos tempos. E Joana continua nos dizendo que, distante dele, não menores são as tribulações. Amplia-se o campo a joeirar, e a dor envolvente não tem consolo. Em Jesus, no entanto, encontraremos segurança e sustentação. Imagine um indivíduo que está passando por dor, está passando por aflição, e não tem uma fé no íntimo ainda desenvolvida. Para que apelar? Para quem apelar? Aqueles que não creem na existência de Deus? Aqueles que dizem que Jesus foi um grande mito, uma criação e uma invenção humana, e ela nos diz, distante dele, não menores são as tribulações. Então, quanto mais nos afastarmos, maiores serão os sofrimentos, as dores, a necessidade de nos aproximarmos dele cada vez mais. Então, o campo a ser plantado, a ser joeirado, a dor envolvente não tem consolo, porque o campo está aqui dentro de nós, é o garimpo de amor. Nós estamos garimpando para tirarmos os cascalhos e descobrirmos o amor de Deus em nós. E a partir daí seremos amorosos para conosco e para com todos que convivem conosco no mesmo planeta chamado Terra. Sem ele, experimentaremos o vazio da soledade e o deserto da inutilidade. Porque o Evangelho é clima de paz em permanente efusão de esperança.
o vazio da soledade. Quantas criaturas passam pelo vazio existencial, se perguntando quem sou, de onde vim, para onde vou, o que é que eu estou fazendo aqui na Terra? E nós já nos perguntamos o que é que eu preciso fazer para melhorar o mundo, melhorando-nos a nós próprios. Melhorando o nosso mundo íntimo, nós estaremos contribuindo para a melhoria da humanidade inteira. Então ela nos diz que o Evangelho é clima de paz, em permanente efusão de esperança. Porque todas as mensagens que ele nos trouxe, que ele enunciou, que ele viveu, foi para que nós percebermos que existe em nós um reino de paz, um reino de amor, um reino de justiça, da justiça divina. E a esperança aflora em cada um de nós de que dias melhores virão. Para isso, precisamos construir esses dias melhores. Com as nossas pequeninas que sejam as nossas ações, nós estaremos contribuindo também para esse reino de paz instalar-se na sociedade. Quando ele se instala, já está instalado, precisa ser descoberto no íntimo de cada um de nós, e aí, com certeza, nós estaremos nos melhorando moralmente e contribuindo para que o planeta também ascenda na sua escala evolutiva. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos mentores espirituais: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é simples, curta e objetiva: Jesus. Então os Espíritos vêm afirmar que Jesus é o tipo de espírito da escala mais perfeita que Deus nos oferece aqui no planeta Terra. Para quê? Para que seja o nosso guia e o nosso modelo. Modelo de perfeição. É com ele que nós estamos caminhando. É a ele que nós estamos observando para que a nossa perfeição dê-se da melhor forma possível. Então esse é o modelo e o guia da humanidade inteira. O governador espiritual da Terra, que em todos os momentos está conosco. Voltou às praças através do Consolador prometido. Voltou novamente às ruas, nunca deixou o planeta Terra. Porque quando ele se despedia da multidão, ele dizia: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Mas é necessário que eu vá. Porque indo eu vos prepararei o lugar, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Que Consolador é esse? Ele dizia: o Espírito da Verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vós os conhecereis. Dizendo aos apóstolos e aos discípulos, porque ele estará convosco e permanecerá em vós. Então o Espírito da Verdade vem esclarecer, trazer a verdade, e à medida que nós vamos adquirindo essa verdade, ela permanece em nós. Aí ele diz: permanecerá convosco eternamente. Algumas reflexões que a mentora faz nesse trabalho, nos dizendo que o mundo é só oportunidade. O que ora não temos em vista, lobrigarás depois. Então depois nós focaremos em vista para alcançar. O que hoje escasseie, amanhã abundará. Despoja-te das dispensáveis indumentárias da ambição terrena. Porque só nos despojando das ambições terrenas, das coisas materiais, das quinquilharias que não nos levam à perfeição, é que nós vamos sentir o objetivo do Evangelho de Jesus na nossa vida. Que o mundo é só oportunidade, ou seja, estar encarnados nesse momento, nós estamos tendo oportunidades de estar experimentando a situação do planeta. Estarmos vivenciando agora, como encarnados, todo esse processo de evolução que está acontecendo. E o que ora não temos, teremos depois.
Porque, como ela diz, a escassez de hoje, amanhã abundará. Amanhã teremos em abundância, porque Ele mesmo já nos disse, eu vim para que todos tenham vida. E vida plena e abundante. Então, quando nós caminhamos com Ele, com clareza, sem fanatismo, com lógica racional, como nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, nós aí vamos nos despojando das indumentárias da ambição terrena. E aqui lembramos do mancebo rico. O mancebo rico que o procurou em determinado momento perguntando, mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna, a vida de paz, de sabedoria e harmonia? E o mestre responde a ele, seguir os mandamentos, meu filho. E ele diz quais, e o mestre lembra para ele todos os mandamentos que Moisés trouxe. Amar a Deus sobre todas as coisas, não roubar, não pecar, não levantar falso testemunho, não desejar o que é do próximo e assim sucessivamente. E ele diz, esses eu já observo desde a mocidade, o que é que ainda me falta? Aí o mestre diz a ele, sabendo que ele era muito rico de posses materiais, vai, vende tudo o que tens, distribui com os pobres, depois vem e segue-me. E aí o jovem se entristeceu. Por quê? Porque ele era apegado às coisas materiais. Em momento algum, Jesus proibia que nós tenhamos as necessidades materiais. Mas o grande perigo é justamente esse. A paixão, o apego, as posses. Nós não pertencemos às coisas materiais e deixamos que as coisas materiais nos possuam. E aí nós esquecemos de trabalhar o reino de Deus que está em nós e que independe das posses materiais. Por isso que ela nos diz aqui, despoja-te das dispensáveis indumentárias da ambição terrena. E vamos caminhando e aí percebendo a proposta do Evangelho do Cristo. A jornada pela Terra, objetivo aprendizagem, renovação. Todos nós retornaremos à vida verdadeira, concluído o curso, com o resultado das experiências felizes ou desditosas que acumularmos enquanto no curso da oportunidade. Então a oportunidade é essa agora. Nós sabemos o agora, o presente, estamos reencarnados, estamos atuando no planeta, estamos vivenciando esse grande momento de transição, de mudança, de reflexão, de afastamento social, de convivência com o Evangelho, com a família, para que nós possamos contribuir da melhor forma possível. Então, a jornada na Terra, o objetivo é isso, aprendizagem, trabalho, evolução, renovação. Então, todos nós retornaremos, enquanto espíritos em processo de evolução, à verdadeira vida. Concluído o curso, qual é a verdadeira vida? A vida do espírito fora da matéria. Nenhum de nós somos criados para viver eternamente na matéria, porque a matéria não comporta, à medida que o processo de evolução vai ampliando-se. Então, retornaremos de acordo com as nossas obras. Felizes ou magoados, desditosos, infelizes, de acordo com o que nós acumulamos enquanto estamos nesse curso da oportunidade, nesse curso ligeiro. Então, que nós possamos refletir e pensar o que é que nós estamos fazendo desta nossa existência reencarnatória. Estamos despertando para a busca do patrimônio espiritual que está em nós, a descoberta do divino em nós através do Evangelho de Jesus, ou estamos buscando apenas as coisas materiais, que vamos ter que deixá-las todas aqui. Mas o que levaremos no nosso íntimo são as ações. O que fizemos, do que possuímos, do que temos, que não nos pertence. São empréstimos da misericórdia divina para que nós possamos desenvolver principalmente a inteligência e as demais potencialidades que todos nós possuímos. Então esse é o chamado da nossa irmã Joana de Ângeles. E ela continua nos dizendo que no corpo tudo passa,
e rapidamente passa. Apenas as realizações se fixam como convites ao retorno reparador ou concitações a estágios mais altos. Então é isso aí, olha a reflexão. Tudo passa enquanto estamos aqui. E rapidamente passa, já dizia o nosso amigo e irmão Chico Xavier. Tudo passa, temos certeza, esse momento também passará. E nós vamos levar aprendizados para o futuro, quando nós analisarmos o momento da pandemia, quando ele passar, e como nós nos encontramos. Apenas permanece o quê? As realizações que se fixam como convites ao retorno reparador. Se essas realizações não forem nobres, não forem positivas, nós vamos retornar para reparar. Ou, se foram boas, positivas, somadas com a lei divina, nós estaremos em estágios mais altos, experimentando outras oportunidades. Isso se chama evolução. Caminho para a perfeição, a qual todos nós estamos destinados. E esse convite ao Evangelho não pode ser perdido de maneira nenhuma, esta oportunidade. Lembramos os discípulos da primeira hora. Atirando as redes no mar dos homens, recolhê-lo-ás, aqueles que padecem e anelam paz. Felicitado pela intransferível, inefável companhia do Cristo. O sublime pescador que até hoje pacientemente espera colher-nos nas malhas do seu pulcro amor. A mensagem da mentora Joana de Ângeles. Por isso que ele convida, vinde e eu vos farei pescadores de alma, porque eles já sabiam lançar a rede para coletar os peixes que os alimentavam. E Jesus estava chamando as almas ao regaço do Pai, para despertar com ele para o reino. Então ele disse, no mar dos homens recolhê-lo-ás aqueles que padecem e anelam paz. Então todos nós estamos anelando, procurando, buscando, rogando e pedindo paz. Felicitado pela inefável companhia do Cristo. Então nós só vamos encontrar a paz, descobrir a paz em nós, quando nós aceitarmos a paz dele. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não como o mundo dá, mas como somente ele pode nos oferecer. Olha que maravilha. O sublime pescador é Jesus de Nazaré, que até hoje vai permanecer sempre lançando sua rede ao mar da humanidade, para que nós possamos nos sentir aconchegados por essa rede de amor, para que sejamos colhidos nas malhas do seu pulcro amor. Seja um amor sublimado. Ele veio ao planeta Terra por amor às criaturas que o Pai lhe confiou. E ele teve a oportunidade de nos dizer, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Nenhuma. E todos nós fazemos parte deste grande rebanho que estamos no planeta Terra, encarnados e desencarnados. Quantos estão desencarnando por outras doenças, por outros vírus, mas principalmente nesse desencarne coletivo, pelo Covid-19. E temos notícias que estão sendo recebidos sempre com amor pela equipe de Jesus de Nazaré. E os que ficam também estamos sendo envolvidos por esse amor que é incondicional. Então, neste momento do convite do Evangelho da nossa irmã Joana de Ângeles, jamais poderíamos deixar de falar do culto do Evangelho no lar. Que todos nós conhecemos, muitos espíritas o fazem, outras denominações religiosas também têm o culto do Evangelho no lar. Nós temos notícias de Neio Lúcio. Quem é Neio Lúcio? Neio Lúcio é um espírito que esteve nas andanças com Jesus na época em que aqui se encontrava, e através da psicografia do senhor Francisco Cândido Xavier, o Chico, ele nos traz notícia do livro Jesus no Lar, que foi o próprio Jesus que instalou em casa de Simão Pedro o primeiro culto cristão no lar. Então o livro Jesus no Lar é um livro bem sugestivo para nos acompanhar na prática do nosso culto do Evangelho no lar.
E lá no primeiro capítulo, em um dos capítulos, que não lembro qual, segundo, o terceiro ou primeiro, são 50. Todos eles trazendo conversações de Jesus com os discípulos, com os apóstolos. E neste capítulo ele está em casa de Simão Pedro. Foi onde ele sentou sua base de trabalho, de conversação, durante a noite, após as andanças do dia. E ele pergunta a Pedro: Pedro, qual é o papel principal da tua casa, a mesa da tua casa? Ele diz: serve para nós oferecermos o pão, que alimenta o corpo. E Jesus sugere: que tal, Pedro, se nós instalássemos aqui o pão que alimenta a alma, que alimenta o espírito imortal? E Pedro diz: lógico, Senhor, seja feita segundo a tua vontade. E Ney Lúcio nos conta que Jesus desenrolou os pergaminhos das leis antigas e começou a estudar com eles, a partir de então, toda noite em casa de Simão Pedro. E ele conclui dizendo: por isso que o culto do Evangelho no lar não é feito nas praças, é feito no lar, no seio da família, na casa, porque o lar é diferente. O lar são os sentimentos, as potencialidades, o pensamento de cada um, de nós que compomos o núcleo familiar. E com o Evangelho no lar, nós vamos todos nos beneficiando. Então vale a pena conhecer esse livro, quem não conhece. É um pequeno, grande livro de luz, com um título bem sugestivo, que é Jesus no Lar. Então vejamos o que é o culto do Evangelho no lar. A reunião dos integrantes da família, onde se estuda os ensinamentos de Jesus com base no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Sua prática constante visa a reflexão sobre nossa conduta diária e a adequação de nossos atos dentro dos princípios cristãos, propiciando ainda uma higienização da atmosfera psíquica do lar. Objetivo primordial: os integrantes da família se reunirem em determinado dia, determinado horário. Se todos os membros não desejarem fazer, aquele que deseja que o faça. Mesmo sozinho, fisicamente, encarnado, porque nenhum de nós estamos só em momento algum, porque Jesus se fará presente. Então, sua prática constante visa a reflexão da nossa conduta dentro do Evangelho de Jesus. Que a nossa proposta de agora é nos melhorarmos. E para melhorar, nós temos esse grande receituário que se chama o Evangelho. Então, propiciando ainda uma higienização da atmosfera psíquica do lar. A atmosfera psíquica de um lar é composto por todos os pensamentos atuantes de espíritos. Nós, os encarnados, e os desencarnados que passam, que convivem, ou que se afinam conosco. Então, com o Evangelho no lar, nós vamos modificar, nós vamos higienizar essa atmosfera, que cada um de nós, encarnados e desencarnados, vamos começar a pensar, a agir de forma diferenciada. Então, essa reunião em família que se chama Culto do Evangelho no Lar, que pode ser dirigida por alguém que tenha um conhecimento, para orientação, estudo e participação de todos. Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Então, estudar, aprender, colocar em prática, compreender, estaremos nos aprimorando moralmente. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Então, esse sentimento de fraternidade é o único que está nos movendo e que vai nos mover. Fraternos porque somos filhos do mesmo Pai, como diz Jesus. Como diz João, Deus é amor, é o Pai. Então, eis os objetivos do Evangelho no lar, que pode ser escolhido um dia preferencial que todos desejem participar, um horário fixo para que nós criemos o hábito da disciplina, possamos contar com o auxílio dos nossos mentores familiares, colocar a água para ser fluidificada como medicamento que será depositado, para que todos possam utilizar
com respeito, como uma medicação saudável. Uma leitura, uma mensagem aberta ao chamado acaso, pode ser uma oração com o coração, falando o sentimento. A leitura do Evangelho e a reflexão, para quem desejem dar a sua contribuição. E todos nós podemos, porque todos nós temos algum entendimento do Evangelho. Então, esse somatório de opiniões, não estamos com o objetivo de melhorar ninguém, a não ser nós próprios. Nós vamos crescendo em grupo. Ao final, uma prece de agradecimento aos mentores, a Jesus. Orar não somente pela família, mas por toda a família universal, da qual nós somos membros também. Lembrando que somos todos filhos do mesmo Pai, e Jesus é irmão nosso, o irmão mais velho, mais justo e mais perfeito que nós conhecemos. Então, esse é o objetivo em todos os lares. Orar pelo momento de paz que o Evangelho proporciona no lar, pela união das criaturas, propiciando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Pela paz da humanidade. Então, para que a humanidade esteja em paz, é necessário que cada membro da humanidade na Terra estejamos em paz. Então, nós vamos construir a nossa paz. Que a paz do mundo, como já diz a música de Nando Cordel, começa em cada um de nós. Então, nós não vamos colocar a paz no outro. Nós vamos distribuir, nós vamos concitar, nós vamos conectar com a nossa paz e, a partir daí, nós estaremos colaborando. Proporciona ao lar, pela união das criaturas, em cada um a vivência tranquila e equilibrada. Fora do lar, o amparo necessário diante das dificuldades, tanto de ordem material quanto de ordem espiritual, mantendo operantes os princípios de vigilância e oração. O hábito da oração, dentro dos princípios do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, nos auxilia como orar, o que é a prece, um mecanismo de ligação entre nós e outras criaturas, que pode ser a Jesus, pode ser ao Criador diretamente, pode ser aos espíritos amigos, ao nosso anjo de guarda. Então estaremos sempre amparados, desejando esse amparo e rogando a proteção para o trabalho que nós realizamos em qualquer lugar, na sociedade. Também elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor e tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Esta é a mensagem que o Mestre deixou na Terra. Então, quando nós estivermos vivenciando realmente o Evangelho no lar, na sociedade, na política, na religião, em qualquer lugar que nós estejamos, então o mundo será melhor. Conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em qualquer ambiente. Porque são dos lares, do seio das famílias, que saem as criaturas para orientar e para governar, para administrar os países, as cidades, os municípios, os estados, o mundo gerenciado por homens no plano material. Então, levando essa mensagem do Evangelho, com certeza, esse gerenciamento, essa administração será muito mais proveitosa. Higienizar o lar, por pensamentos e sentimentos elevados, e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Então, nestes momentos de angústia, momentos de aflição, o Evangelho no lar se faz necessário, todos os dias, para que possamos higienizar os nossos pensamentos, não nos envolvermos nas energias de sofrimento, de dor, de angústia, porque isso não beneficia. E quando nós abrimos as portas do coração para os sentimentos elevados, a influência dos benfeitores, dos nossos mentores espirituais se fazem mais ostensivamente, porque sempre eles estão conosco, mas quando nós favorecemos essa estadia, torna-se muito melhor. E com o Evangelho no lar, Jesus pernoita conosco.
Então, as referências que nós buscamos para esse trabalho estão aqui. Nos foi oferecido o Convite da Vida, capítulo 20, de Valdo Franco e Joana de Ângeles, Jesus no Lar, Ney Lúcio, Chico Xavier, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para a nossa implantação do Evangelho no lar, depende de nós. Quem já faz, mantenha. Quem ainda não faz, experimente. Busque auxílio dos trabalhadores que já conhecem, que podem orientar, que participem por um período, auxiliando aqueles a colocarem na prática e conduzindo da melhor forma possível. Lembrando a mensagem de Joana de Ângeles para encerrarmos o nosso trabalho, que ela nos diz assim: o culto do Evangelho no lar é vida para o lar. Coloca água pura, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. E após o Evangelho, Jesus pernoitará conosco sempre. Imagine que grande hóspede, e não só a nossa família é beneficiada. Toda a rua onde nosso lar, nossa casa está instalada, o edifício, o prédio, o condomínio, o bairro, porque os mentores espirituais aproveitam desse momento e vão distendendo por toda a sociedade esse momento de paz, de esclarecimento para encarnados e desencarnados. Então, o convite ao Evangelho está reforçado pela mentora Joana de Ângeles. E é o maior presente que Jesus deixou na Terra para que nós possamos nos conduzirmos como espíritos em processo de evolução rumo à perfeição. Então, muita paz, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça em todos os dias da nossa vida. E nosso agradecimento aos trabalhadores do Canteiro de Fraternidade por esse convite de reflexões para esta noite. E Jesus conosco sempre. Muita paz. Meus irmãos, após essa exposição edificante, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mestre amado Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em Teu nome, Senhor, buscando o nosso aprimoramento, buscando a nossa evolução e pedimos, bondoso Mestre, que estejamos sempre fortes, buscando o nosso equilíbrio, buscando disseminar o amor, ajudar ao próximo, que é a nossa missão. Abençoa a todos que aqui estão, Senhor, nos assistindo no canal do Canteiro de Fraternidade. E com a Tua permissão, bondoso Mestre, encerramos a doutrinária dessa noite. Que assim seja.